Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 30 de junho de 2023. É o último dia do mês de junho, né? Uma sexta-feira com 14 graus nesse momento, uma manhã ensolarada aqui em Ribeirão Preto, a probabilidade de chuva, a possibilidade de chover, 2% somente, a umidade relativa do ar está em 90%, está bem bacana, mas não se engane não que ela vai cair muito próximo dos 30 aí, e você pode ficar desidratado se você fizer exercícios entre 10 e 16 horas. A máxima hoje deve chegar aos 28 graus, nós tivemos mínima hoje de 12 graus. Então nós temos aí uma amplitude térmica, uma diferença entre a máxima e a mínima de 16 graus. Não tem organismo que aguente esta situação, né? Então, passando daqui nesta manhã para dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando na live pela primeira vez. Nós estamos com 692 pessoas. Deve subir um pouquinho aí nesse tempo que nós vamos fazer as nossas introduções e mais passando daqui para poder deixar alguns recados. Olha só, existem alguns recados que nós precisamos dar que são importantes e vocês que já estão há mais tempo já devem estar saturados de ver todos os dias esse recado. Tem gente que deixa para entrar na live depois porque sabe o que é que vai ser falado logo no comecinho, né? Então é o inverno brasileiro, o último dia do mês de junho, 30 de junho, essa sexta-feira que vai ser quente, né? Seca, bastante seca, e nós estamos vivendo esse inverno aqui no sudeste do Brasil, no norte do estado de São Paulo, esta cidade que se chama Ribeirão Preto, uma cidade com quase 700 mil habitantes, segundo o censo do IBGE aí de 2022. Passando também para poder falar para vocês a respeito de uma situação que está acontecendo e nós temos alguns perigos e são iminentes, né? E que está aí nesse momento dando e preocupando as nossas autoridades. As pessoas que estão fazendo exercício entre 10 e 16 horas nesse tempo seco precisa se hidratar. Tem muita gente ficando desidratado, muita gente tendo problemas, porque depois tem problemas até para a absorção dos remédios. Tem gente que toma remédio e toma pouca água. Então, a dissolução desse remédio dentro do nosso estômago é mais demorada para aqueles que tomam pouca água. Por isso, é muito aconselhável ou aconselhável demais que você hidrate-se bastante. Procure tomar os seus remédios que são via oral, né? Você deve tomar com bastante água mesmo, para que ele se dissolva rapidamente no estômago, para que ele possa fazer o efeito mais rapidamente possível. Então, exercícios entre 10 e 16 horas, os especialistas, não sou eu não, os especialistas estão dizendo, os médicos estão dizendo, evite fazer exercícios entre 10 e 16 horas. Se você não tem condições, você só tem esse horário para poder fazer, só tem gente para te acompanhar nesse horário, então vá fazer, mas hidrate-se bastante e passe o protetor solar. Essas são as duas primeiras, os dois primeiros conselhos para você nesta manhã. O outro conselho é para que você ajude o poder público também e ajude a sociedade a evitar focos de dengue na sua casa. Pneus, latas, garrafas, vasos de planta que tem aqueles pratinhos, as calhas que podem estar entupidas, a caixa d'água, o reservatório de água da sua casa que pode estar sem a tampa, que está destampado lá, que fica ao relento. Tudo isso é lugar para poder o mosquito Aedes aegypti fazer o seu criadouro. E ele fazendo esse criadouro, ele aumenta a possibilidade de você ter dengue. E dengue mata. Dengue pode matar, ok? Então, se você não se cuidar, o mosquito vai te pegar. Então, presta atenção. Dentro da sua casa, se tem aquele ralinho que é de água, água da chuva, né? Vai lá e joga um pouquinho de água sanitária nele. É o Roupalim, você que está mais acostumado com o nome Roupalim, né? Então vai lá, joga essa água nesse ralo e você vai estar ajudando também a água sanitária, mata as larvas, evita ter a água acumulada dentro da sua casa, piscinas que estão aí em desuso, aquelas
coisas que ficam lá no fundo, que podem acumular uma água limpa de chuva, que já faz tempo que choveu, e se ela ainda estiver aí, porque com esse tempo ela seca também rapidamente, mas existem outros lugares que o acúmulo é tão grande que a água fica parada durante meses. Então, você precisa necessariamente dar uma olhadinha nos vasos. Sabe o vaso sanitário da sua casa? Daquele banheiro que não está em uso, assim, lá quase não vou. Então é lá que você precisa ir e ver se está tampado, se não tem acesso do mosquito, se o mosquito não botou as suas larvas ali. Então, a partir do momento que ele coloca as suas larvas nesse ambiente, rapidamente, ele torna-se um ambiente muito favorável para termos o mosquito muito próximo da gente. Se você tem aquela geladeira de degelo automático que descongela automaticamente, atrás dela lá tem um reservatóriozinho que fica cheio d'água. Então você precisa tirar essa água, se não todos os dias, um dia sim, um dia não, tá? Você limpa lá o seu reservatório, joga a água fora, coloca o reservatório no lugar e pronto. Aí você vai estar evitando que esse mosquito faça morada dentro da sua casa. E se tem aquela piscina que está lá em desuso, né? Porque está frio, não estou usando a piscina, esvaziei a piscina, mas lá no cantinho da piscina, porque ela é torta, porque ela tem um acúmulo dela de água lá que não rapou tudo. Então, dá uma olhadinha para ver se não tem lá algum criadouro desse mosquito Aedes aegypti. Se você está morando num lugar, num estado que não tem o mosquito, aí tem gente falando aqui que aqui na minha cidade não tem casos de dengue. Maravilha, Deus abençoe que continue assim. E a dengue é um problema crônico, tá? Nos lugares onde ela aparece pela primeira vez, porque aí ela vira uma pandemia, uma endemia, um surto, né? Aquela situação de muita gente ter, e aí o sistema público de saúde fica sobrecarregado com pessoas com dengue. Esses sintomas da dengue é muito complicado, principalmente quando ela se torna hemorrágica. Gente, é, as conversas que eu tenho tido com gente que já passou pela dengue não são boas, não. Os sintomas são terríveis. Então, é muito melhor você gastar, investir um tempinho aí e evitar que esse mosquito apareça muito próximo de você ou dentro da sua casa, né? Melhor não ter esse mosquito por perto. Esse mosquitinho rajadinho, ele precisa ser exterminado. Acabe com o mosquito que você acaba com a dengue e a dengue não vai te pegar se você e todos os do entorno da sua casa, principalmente vocês que estão aí em situação mais favorável. Eu vejo aí que tem muitas, já estamos com mais de 700, está tudo tranquilo. Nós estamos vendo que muitas pessoas, por não terem esse mosquito por perto, relaxam, deixam para lá. Os pratinhos ficam cheios de água, os ralos ficam cheios de água, tá tudo certo. Mas a hora que aparece a dengue perto dele, ou dentro da casa dele, ou pega ele próprio, ele, nossa, devia ter cuidado melhor dos vasos. Agora já é tarde, agora já foi. Então por isso que o capelão fica aqui falando toda vez, gente, avisa, eu estou deitado, eu não posso me movimentar. Peça para alguém, peça para o funcionário, para sua ajudante, para sua secretária do lar aí que está te ajudando, dá uma olhadinha aí, vê se não tem nenhum lugar que tem água parada. Pronto, é só a pessoa dar uma passeada, ver se não tem uma tampinha, se não tem uma garrafa, se não tem uma lata, se tem alguma coisa que está acumulando água que está destampado, e pronto, é só fazer isso e aí você vai evitar de ter essa dengue próxima de você. E esse mosquito não é bom tê-lo por perto, tá bom? Tem coisas que a gente gostaria de ter por perto, mas esse mosquito, a melhor coisa que tem é exterminar ele assim como nós vamos exterminar ele agora da tela, ó, ele sumir. Que lindo ficou a imagem aí sem esse mosquito, né? Então, evite fazer exercício entre 10 e 16, passe protetor solar se for fazer e tome bastante água. Vamos lá, dei os recados, os perigos, e agora nós vamos para a nossa Casa Branca. A cidade de Casa Branca tem um centro de reabilitação que está em vias de receber a nossa irmã Célia, que está ali no HC Campus, no nono andar, passando por um tratamento. Ela fez uma cirurgia em 2022 e não retornou do coma. Ela está em coma voluntário, tá? É um coma que não é induzido, não é por remédios, não é por nada, ela só não voltou do coma, mas ela tem todas as suas funções normais, tá? Ela faz as suas funções fisiológicas todas certinhas,
ela tem um sangue que está bacana, com tudo, glicemia, triglicérides, colesterol, tudo está em ordem. Só não voltou do coma e por isso ela precisa ir para um centro de reabilitação para poder fazer essa movimentação, essa fisioterapia de tal forma que quando ela voltar do coma, ela possa estar bem motora, fisicamente falando, tá bom? Então, vamos orar por esse centro de reabilitação ali em Casa Branca, mais ou menos uns 140 quilômetros de Ribeirão Preto, né? E é o lugar para onde ela deve ir, se a família assim entender, e que ela vai continuar sendo tratada. Ela está sendo muito bem tratada aqui no HC Campus, tá? Em Ribeirão Preto, está sendo muito bem tratada. Só que ali tem um monte de outras, muitas, diversas outras moléstias, infecções, que ela vai ficar vulnerável, ela vai ficar exposta a essas infecções sem necessidade, sendo que tem aí um centro de reabilitação onde só tem pessoas com problema locomotor. Entende? Então, se você não tem nesse lugar ninguém que tenha alguma infecção ou moléstia que pode ser transmissível, muito melhor para aqueles que já não têm essas moléstias. Porque se ela já está com problema de locomoção, ainda pega uma outra doença ou uma outra infecção, acaba dando e piorando a sua situação. Então, a melhor coisa que acontece hoje é que ela seja transferida, que seja retirada do local onde existe a maior possibilidade de ter uma infecção. Beleza? Dados os recados, nós vamos orar por esse centro, desde os diretores, todos, funcionários, aqueles que estão lá, estão nesse momento também em tratamento lá. Vamos orar por todo mundo, para que eles também saiam de lá, né? Essas pessoas que estão lá para reabilitação, que possam ser reabilitados, reinseridos na sociedade e voltar ao convívio das suas famílias rapidamente, tá bom? Então, vai orando por esse pessoal, ora pela cidade de Casa Branca, ora pelo centro de reabilitação, vamos orar. Deus vai fazer o melhor na vida da Célia, como tem feito até aqui, ok? A oração de hoje e a situação de continuarmos orando, ela precede a uma outra situação que é o versículo do dia. Dá uma olhadinha no versículo do dia. O versículo do dia diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros, e está ali em a primeira carta ao pessoal da Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Ontem eu fui questionado por uma pessoa, e ela falou: será que hoje, se o apóstolo aparecesse hoje, ele pudesse fazer essa pergunta, ele poderia dizer se está realmente todos tendo amor fraternal? Será que, se ele estivesse aqui, ele poderia dizer para aqueles que estão recebendo uma carta que vocês já estão instruídos ou que vocês estão amando uns aos outros? Será que o apóstolo diria: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros? Existe essa situação realmente da gente saber que muitas vezes, não poucas vezes, a gente vê pessoas passando dificuldade, pessoas passando necessidade, e muitos daqueles que poderiam fazer alguma coisa não fazem, não praticam o amor fraternal conforme Jesus havia ensinado. Não sei se quanto a você, mas eu tenho as minhas limitações também e não tenho visto muitas pessoas. Algumas vezes as pessoas me perguntam, falam: mas por que não tem mais gente fazendo? Eu até agora não tenho essa resposta, sinceridade. Eu não tenho essa resposta. Não tenho como responder isso para você que está me perguntando nesses dias como é que é a falta do amor fraternal. Parece que o amor de muitos já está se esfriando, né? O amor de muitos, a tecnologia está aumentando e assim o amor está esfriando. Existe realmente essa possibilidade, mas existe muita gente boa fazendo ainda e praticando o amor fraternal. Eu quero deixar isso para você, e você que me perguntou está aí na live, né? Então você já está sabendo o que é que eu estou falando. Na realidade, nós temos visto muitas pessoas
fazendo ou praticando o amor fraternal e, na maioria das vezes, elas estão dando o seu melhor, ok? E eu quero aqui, não vou tirar o direito dessas pessoas de terem as suas boas obras feitas, sendo executadas, de tal forma que nós possamos ver muitas pessoas sendo atendidas. Mas existe realmente uma situação que nós podemos dizer assim, ó, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Existe. Portanto, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:9. Eu creio que poderíamos usar o seguinte: vocês sabem que tem que fazer o bem, não tem que ficar falando, ok? Seja no tempo de Paulo, seja em 2023. Vocês sabem o que precisa ser feito. Mas a pergunta é: tem sido feito? Uhum. Você tem feito o seu melhor? Eu tenho feito o meu melhor? Posso melhorar em alguma coisa? Posso ajudar alguém em alguma situação que hoje ela está desesperançada? Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de amor mesmo, de pessoas que cuidam, que escutam, que param para poder escutar. Na maioria das vezes, o capelão só escuta, sabia disso? Só nesse momento aqui, ó, 20, 30, 40 minutos aí, às vezes, o capelão fala. Mas na maioria das vezes nós estamos dentro de hospital, em escolas, em empresas, em presídios, existe capelania de todas as áreas aí. E na maioria das vezes as pessoas estão precisando só falar. É, existe a capelania de asilos, de casas de repouso, né? Dessas creches de idosos. Existem idosos que nesse momento estão desesperados para poder falar, mas o capelão é um só. Então existe a possibilidade de você parar e emprestar o ombro para as pessoas falarem aquilo que estão precisando falar. Tá cheio de gente só precisando falar. Na pós-pandemia do Covid-19, que matou muita gente, quando estávamos no Covid não tinha espaço de jeito nenhum na agenda, porque todos, eu também fui acometido do Covid, e nesse tempo que você está de espera, eu entendi o que é esperar pacientemente, tá? Porque não podia ir para lado nenhum, durante 17 dias fiquei recluso, e essa situação de poder só estar falando via telefone ou via WhatsApp, a situação era muito complicada. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês: existe a possibilidade de ter pessoas hoje que nem têm WhatsApp, não tem um telefone, não tem acesso a telefones. Hoje, graças a Deus, essa tecnologia está aí, ó. Nós estamos com 727 pessoas, 729 pessoas nesse momento ouvindo uma palavra de um capelão que está em Ribeirão Preto, e você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo através dessa tecnologia. Então, existe a possibilidade de você ouvir palavras todos os dias de alertas, palavras que levam conforto para você, palavras que levam carinho, palavras que muitas vezes podem dar um puxãozinho de orelha, né? Mas precisa, na realidade, ter a seguinte consciência, de que essa tecnologia veio para ajudar. Se não fosse essa tecnologia, eu imagino quantas pessoas nesse momento, 700 e poucas pessoas, vamos que eu tivesse que ir em uma por uma neste exato momento e ouvir todos vocês. Né? Quanto tempo eu gastaria se eu não tivesse essa tecnologia, se não tivéssemos telefone e eu tivesse que ir um por um? Quando Paulo escreveu aquela situação do amor fraternal, ele estava dizendo para um povo que sabia que, para uma população que sabia que o amor fraternal era para aqueles que estavam bem próximos. Uhum. Hoje, o amor fraternal, via tecnologia, pode ser colocado muito longe. Hoje pela manhã eu fiz uma live com uma pessoa de Goiânia. E aí você fala assim, ó, pessoa que precisava falar,
estava em situação de falar, precisava falar urgentemente, porque senão a pressão dela não ia baixar. E foi só ela falar um pouco, a pressão já estabilizou, os níveis de, de batimentos cardíacos estabilizaram. E aí você fala assim, ó, estava precisando só conversar, só desabafar, mas está dentro de um hospital. E que as pessoas que moram ou que deveriam morar ali perto dela, na capital, onde ela está internada, não estão dando a atenção que precisaria, porque também tem os seus problemas, as suas dificuldades. Eu também tenho essa correria aqui todos os dias. Nós temos que fazer esses 20, 30 minutos aqui rapidamente e eu publicar depois no YouTube, de tal forma que muitas pessoas possam ver, ouvir, e aqueles que estão aí nos hospitais, nas creches, nas casas de repouso, nos asilos, né? Os idosos, vocês que estão aí em casa, né? Que estão sendo tratados por cuidadores, é, que vocês possam ouvir, porque eu não consigo visitar todo mundo. Então, o amor fraternal é isso, é você tirar um tempinho para poder fazer alguma coisa de bom para alguma pessoa, tá bom? Então, se você tem condições, pega o telefone e liga para uma pessoa. Mesmo deitado na cama de hospital, liga para poder falar coisas boas, não é para poder falar coisas ruins, não. Esse negócio de fofoca que não vai ajudar em nada, é melhor que não se fale, tá ok? Então, se você tem espaço, se você está em condições, se você tem um aparelho celular, eu consigo fazer uma live com uma pessoa. Amém, faça. Liga para essa pessoa que está em situação pior que a sua ou que não está em condições de te atender enquanto você está aí no hospital, mas ela pode falar com você. Então liga para essa pessoa, faça você a sua parte, entende? Para que assim você leve e faça um mundo melhor nesse tempo de 2023. Então, quanto eu quero usar também aqui as palavras de Paulo, então. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva ou que vos fale, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus, que deveis amar-vos uns aos outros. E amar uns aos outros precisa necessariamente ser demonstrado, tá ok? Dado a essa palavra, lido o versículo, você já está sabendo que você precisa praticar o amor fraternal e agora você vai praticar o amor fraternal juntamente comigo, orando por aqueles que estão em dificuldades, por aqueles que estão com problemas, né? E agora nós vamos orar primeiramente por Casa Branca. Depois nós oramos pela Célia, por Ribeirão Preto, pelo mundo e vamos orando. E Deus vai se movimentando. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero dizer para você, deixa eu só atualizar essa situação aqui, para que você possa ver qual que é a situação de algumas pessoas no mundo. Não vou conseguir colocar. Você está pedindo aí para colocar as imagens? Não posso. Essas imagens não podem ser divulgadas, porque senão depois o YouTube derruba a minha live. Estou gravando essa fala com vocês e não posso colocar essas imagens, não. Depois, Tiago estava dizendo assim, ó, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. No capítulo 5, versículo 16, se você for lá e der uma olhadinha, você vai ver que tem esta palavra, a oração de um justo. Imagina, estamos em 722 pessoas agora, nesse momento. Vamos orar, são 722 orações surgindo, brotando, emanando de todos os cantos do Brasil. E nós temos aqui quase todas as regiões, se não todas as regiões do Brasil, né? Sul tá aí, Sudeste também, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Olha aí, tá tudo aí. Então, vamos orar e Deus vai fazer, vai movimentar o seu braço em favor daqueles que nós solicitarmos. Quem sabe é você que está precisando de oração. Quem sabe é você que está passando por um tempo de dificuldade, de problema, e você quer orar conosco.
Vamos orar então. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que faça o melhor na nossa vida, ainda nesse mês de junho de 2023. É o último dia do mês de junho, 30 de junho, sexta-feira, 14 graus em Ribeirão Preto, neste exato momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Nesse momento nós queremos te pedir uma bênção especial sobre toda aquela estrutura daquele centro de reabilitação ali de Casa Branca, que o Senhor coloque as suas mãos e abençoe todos, a cidade de Casa Branca, o centro de reabilitação, aqueles que trabalham ali e os que estão recebendo o trabalho dessas pessoas. Que o Senhor dê saúde, dê paz, alegria e prosperidade sobre a vida de todos os envolvidos no trabalho, no funcionamento daquele centro de reabilitação. Nós oramos, pois a nossa irmã Célia, que está ali no 9º andar do HC Campus, em Ribeirão Preto, pode ser transferida, se a família se entender, para esse local. E nós te pedimos que ela seja bênção, onde quer que ela seja levada, que ela seja bênção também e que reconheçam nela o teu agir, o agir de Deus na vida da Célia. Nós te pedimos pela Célia, por todos aqueles que estão cuidando dela nesse momento, ali no 9º andar do HC Campus, aqui de Ribeirão Preto. Todos os envolvidos no tratamento dela, que sejam abençoados nesse momento. E que a família da Célia, o Ronaldo, que é o esposo, o Wesley, que é o filho, as filhas Flaviane e Fabiane, os netos, todas as crianças, que sejam abençoados em nome de Jesus nesse momento. Nós oramos também por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Muitas pessoas nesse momento orando pelos seus estados. Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, olha lá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Todos esses que estão colocando os nomes dos seus estados aí, que haja paz sobre a vida de cada uma dessas populações. Todas as 5 regiões do nosso Brasil sejam abençoadas nesse momento, que nós possamos ver e viver dias de paz nesse nosso Brasil que é tão sofrido, tão problemático, tão cheio de mazelas e de tristezas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Sudão, o Congo, a Rússia, a Ucrânia e todos aqueles países que nesse momento estão envolvidos em alguma situação de conflito, que o Senhor abençoe esses países também, dê graça aos líderes para que eles voltem à mesa de negociação e que possam reaver a paz que anteriormente viviam e que nesse momento estão vivendo em situação de conflito. Nós te pedimos em nome de Jesus sobre a Síria, a Turquia e todos os países que estão com algum problema climático, aqueles que estão padecendo algum problema referente ao meio ambiente, onde tem muita chuva, onde tem falta de chuva, onde tem muito frio, onde está muito calor. Que o Senhor abençoe e dê graça àqueles que são menos favorecidos, aqueles que estão encarcerados no Brasil e no mundo, que eles sejam libertos se forem inocentes. Que nenhum inocente continue encarcerado nesse tempo de 2023 no Brasil ou no mundo. Aqueles que forem e que estiverem pagando por suas penas e que são realmente culpados, que continuem pagando a sua pena em conformidade com aquilo que preconiza a lei e que possam reconhecer os seus maus caminhos e voltar e converter dos seus maus caminhos para o bom caminho que é Jesus Cristo. Nós oramos por todos os idosos, aqueles que estão em casas de apoio, casas de repouso, nos asilos, nas creches de idosos, aqueles que estão trabalhando para que esses idosos tenham paz, aqueles que estão em casa, que também sejam atendidos agora em nome de Jesus. Orando nesse momento pela avó Hilda, que é a nossa vozinha ali do Celebre, e nós oramos por ela. E em relação a todos os seus problemas e dificuldades, nós ainda oramos por ela e dizemos que o Senhor é aquele que está cuidando dela. Oramos pela Luzinete, pela Dona Teresa, pelo Geninho, pela Selminha, por todos aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial. Que tenham uma bênção especial neste momento. Nós oramos
pelas crianças, oramos pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos que estão nas escolas, aqueles que estão nas creches. Oramos porque o Senhor pode cuidar de todos os professores, diretores, coordenadores, inspetores de aluno, toda a estrutura escolar que seja abençoada agora em nome de Jesus. Oramos por todos os médicos que estão nos hospitais e aqueles que estão doentes, que estão recebendo tratamento nesses hospitais. Todo o corpo clínico, corpo médico, corpo de enfermagem, o pessoal da recepção, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, da copa, todos eles, aqueles que trabalham na lavanderia, fazendo um trabalho tão digno que é cuidar das roupas de cama de cada um desses pacientes, para que toda a estrutura seja muito bem funcional. Nós oramos por todos esses que estão envolvidos no ambiente hospitalar e aqueles que estão em casas também, que os cuidadores, que os familiares tenham paciência para cuidar desses pacientes também. Oramos por aqueles que estão depressivos, que estão em dificuldades psicológicas, aqueles que estão emocionalmente abalados. Na pós-Covid, muitas pessoas estão abaladas ainda, perderam seus familiares, amigos, entes queridos e estão nesse momento também em dificuldade. Nós te pedimos em nome de Jesus que cuide dessas pessoas, dê saúde e que possa ter uma saúde emocional e mental rapidamente restabelecida nesse tempo de 2023. Oramos pelos desempregados, oramos também por todos aqueles que estão buscando uma recolocação, que abra uma porta de emprego sobre a sua vida nesse momento. E repreendemos toda e qualquer ação do inimigo na vida de todos aqueles que estão orando conosco nesse momento. Oramos para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo, sobre Ribeirão Preto e, em especial, sobre todos aqueles que estão adoentados, estão acamados e estão precisando esperar pacientemente na sua recuperação. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Não é por merecimento, é por causa do sacrifício bendito ali na cruz do Calvário. E é nesse nome, desse que está aí à sua direita intercedendo por nós, que nós oramos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande sexta-feira para você, cheia de boas e grandes notícias. Que elas venham de todos os lados. Venha por jornal, venha por rádio. Venham as boas notícias sobre a sua vida pelo telefone, pelo WhatsApp, por SMS, por e-mail, por qualquer forma que vier. Que venham as boas notícias, que pessoas que você encontrar, você possa abençoar e também ser abençoado por elas. E que as pessoas que estão com propriedades negativas não se acheguem a você nesta sexta-feira, que você não tenha más notícias nesta sexta-feira. Que Deus te abençoe. Amanhã nós nos vemos aqui logo pela manhã. Fique em paz, fique com Deus. Eu sou o capelão Estevão Machado e que passo todos os dias por aqui para poder falar com você, ainda que por um pouquinho de tempo, hoje quase 35 minutos falando com você aqui, tá bom? Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e que o início do final de semana seja maravilhoso. Bem-vindo aí um final de semana, hoje é uma pré-final de semana aí, né? Véspera de final de semana, amanhã é sábado, domingo, vocês vão receber visitas, vocês que são de longe, estão em Ribeirão Preto, estão nos grandes centros aí, nos vendo nesse momento. Que Deus abençoe a vida daqueles que vão visitar vocês e que tragam boas notícias e que levem boas notícias também, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus.